Bem, meu nome é Luan Ribeiro. Vamos falar um pouco aqui sobre a tecnologia Hyperthread, desenvolvida e criada pela Intel, né? Ora, existem várias técnicas para melhorar o desempenho de um processador, como as técnicas de super pipeline, execução especulativa, execução fora de ordem, previsão de desvio, cache de memória, a Hyperthread em si, que nós vamos falar aqui, né? Os engenheiros da computação desenvolveram várias técnicas, e uma que a Intel desenvolveu e foi introduzida no mercado em março de 2002 foi a tecnologia Hyperthread, né? A Intel teve essa ideia desde a época da fabricação de um processador com 2 ou mais núcleos, que ainda era muito cara. A Intel então teve essa iniciativa em desenvolver essa tecnologia chamada Hyperthread, que a custo de mercado fica um pouco mais em conta e tem o mesmo desempenho de processadores de multinúcleo, ou seja, de vários núcleos. O que basicamente essa técnica consiste, né? Além de melhorar o desempenho de um processador, a velocidade de um processador, né, ela enxerga um processador de um núcleo com 2 núcleos. Ela tem a capacidade de enxergar isso, um processador de um núcleo com a tecnologia de Hyperthread, né, o sistema operacional consegue enxergar o processador com 2 núcleos, né? Isso melhora e muito o desempenho. Ela faz com que o sistema operacional entenda, enxergue 2 processadores e aceite a solicitação de uma segunda instrução antes de terminar a primeira, ficando mais rápido o seu processamento. E isso faz com que o seu processamento das suas instruções, dos seus dados, sejam feitos de forma paralela, sejam feitos de forma simultânea. Como vemos aqui no exemplo, que processadores sem a tecnologia Hyperthread e de um núcleo possuem seu processamento serialmente, como você pode ver aqui em cima. E embaixo, o processador que possui Hyperthread, né, ele enxerga o processador de um núcleo como se fosse mais de um núcleo, né? Ele consegue fazer 2 tarefas ou mais, multitarefas, e o seu desenvolvimento e o seu processamento, são feitos de forma paralela, são feitos de forma simultânea, melhorando em muito o processamento, o desempenho de um processador, né? Ora, a responsabilidade de gerenciar essa tarefa no processador fica com o sistema operacional, que precisa ser compatível com o processador de vários núcleos e também com a tecnologia Hyperthread, né? O processador possui uma instrução chamada CPU-ID, que serve para informar ao software as características do processador instalado. Então, com essa instrução informando que o processador possui uma tecnologia Hyperthread, o sistema operacional consegue enxergar essa tecnologia e trabalhar de forma compatível, de forma junta, né? Ajudar o processamento dos dados. A exemplo de processadores, temos a família Core da Intel, como o Core i3, como o Core i7 980X. O Core i3 ele possui 2 núcleos físicos, mas o sistema operacional enxerga 4 núcleos lógicos. O Core i7 possui 6 núcleos físicos e o processador enxerga 12 núcleos lógicos. Para você ver a capacidade que é o computador para melhorar, né? Segundo a Intel, um processador com tecnologia Hyperthread aumenta o desempenho do computador em 30%, dependendo da configuração do sistema também, segundo a Intel. Aqui dá para perceber a diferença melhor sobre processadores de vários núcleos com processadores com Hyperthread. Aqui pode-se ver processadores que não têm a tecnologia Hyperthread, mas são processadores com vários núcleos. Vocês podem ver um processador com 2 núcleos físicos e o processador com 2 núcleos lógicos. Já o processador de Hyperthread, você pode ver que é apenas um núcleo físico, mais 2 núcleos lógicos. Ambos produzem
tem o mesmo desempenho em processar os seus dados, mesma velocidade, a mesma capacidade de poder fazer processamento simultaneamente, fazer processamento paralelamente, que isso ajuda muito a velocidade e a capacidade do processador, né? Temos o exemplo também aqui no Windows, no seu gerenciamento de tarefas, que é o Hyper-Thread desabilitado. Vocês podem ver o processador fazendo o seu processamento normal, com as suas funções serialmente, e aqui o Hyper-Thread habilitado. Você pode perceber que a divisão da tarefa, a tarefa foi dividida. Perceba que esse apenas um processamento, esse um quadradinho, foi dividido em dois. Para você ver que a divisão das tarefas foram feitas para melhorar mais o desempenho, para ser mais rápido. Enquanto a solicitação de uma segunda instrução antes de terminar a primeira, fica sendo feita, isso ficando mais rápido o seu processamento, sendo feito o processamento de forma simultânea, de forma paralela. Aqui mais um exemplo da tecnologia Hyper-Thread, de um processador possuindo a tecnologia Hyper-Thread, como eu disse, o seu processamento sendo de forma simultânea, de forma paralela, uma ao lado da outra, o seu processamento, melhorando muito o desempenho e a velocidade do computador. E aqui um processador sem a tecnologia Hyper-Thread, sendo feito o seu processamento de forma serialmente, uma após a outra, que não chega a ser a mesma velocidade, o mesmo desempenho de um processador que produz tecnologia Hyper-Thread. Então é isso, pessoal. Basicamente isso, a tecnologia Hyper-Thread que veio para revolucionar, desenvolvida pela Intel, que ajuda muito o desempenho de um computador, mais um computador que são feitas multitarefas, lembrando que é preciso que o sistema operacional seja compatível com essa tecnologia e que atualmente o desenvolvimento de computadores mais atuais estão sendo feitas assim. Os processadores estão vindo com multinúcleos e também com tecnologias Hyper-Thread, desenvolvida pela Intel. Então é isso.